de Deus, eu declaro aberta a 340ª reunião plenária da 16ª legislatura, a 58ª reunião plenária extraordinária da 16ª legislatura, a 29ª reunião plenária da 4ª sessão legislativa, a 3ª reunião plenária extraordinária da 4ª sessão legislativa. Passo Fundo, 13 de maio de 2016, sexta-feira, às 16 horas. Agenda legislativa. Agenda legislativa. Conforme solicitação do processo interno número 48/2016, de autoria do vereador Eduardo Pelicioli e outros, que requer convocação junto ao Executivo Municipal para que designe, a fim de prestar informações aos vereadores, o secretário municipal responsável pela aquisição da grama esmeralda, conforme disciplinou o processo licitatório número 15/2015. Dessa forma, então, eu convido a sentar à minha esquerda, conforme determina o artigo 208, parágrafo 2º do nosso regimento interno, o representante da Prefeitura, secretário municipal, designado para prestar esclarecimentos. Então, solicito mais uma cadeira aqui. Então, convido desde já a secretária Ana Paula Vicker, o doutor Adolfo de Freitas, procurador do município. Para mim não tem essas prerrogativas, né? Só porque é teu compadre. Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa reunião extraordinária, conforme já mencionado nos termos do processo interno 48/2016, que definiu a solicitação de convocação dos membros do Poder Executivo para prestar esclarecimentos em relação ao processo licitatório número 15/2015, conforme já dito, por solicitação de alguns vereadores, e conforme disciplina o nosso artigo 208 e seguintes, nosso regimento interno, nós vamos conceder ao representante do Executivo pelo tempo de até 10 minutos, inicialmente, para esclarecimentos em relação ao processo licitatório. Posterior a isso, nós iremos abrir perguntas, por isso que eu peço a atenção dos senhores vereadores. Nós iremos abrir espaço de até 3 minutos aos senhores vereadores para questionamentos, conforme a manifestação. E vale lembrar que as inscrições serão feitas conforme aliás, primeiro pelo autor do requerimento, em preferência, inciso 5º, parágrafo 5º do artigo 208, então logo o autor quiser se manifestar, as inscrições serão por ordem. Então, eu solicito à nossa assessoria que o Miqueias ou o Marcelo possam controlar as inscrições? Ok. Então, o Miqueias vai ficar responsável pelas inscrições, tendo visto que nós não temos o sistema eletrônico. Então, os vereadores que manifestarem interesse de formular questionamentos, por favor, dirijam-se ao Miqueias. E tão logo, então, nós encerrarmos a explanação dos membros do Poder Executivo, nós abriremos aos senhores vereadores por até 3 minutos. Então, desde já, eu convido de imediato... Senhor presidente... Pois não, vereador. O tempo da reunião é quanto tempo? Nós vamos limitar, acredito, em 1 hora, vereadores. Né? E os vereadores, 3 minutos. Isso, podemos avançar um pouquinho mais. Muito bem, lhe agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Então, eu peço à nossa assessoria que controle o tempo de até 10 minutos. O doutor Adolfo de Freitas, procurador do município, vai
começar os esclarecimentos, depois a secretária Ana Victor vai fazer as suas explicações em relação ao processo licitatório número 15 de 2015. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos membros da mesa, aos demais vereadores e a todos presentes na casa. Bom, presidente, queria só justificar, vou me manifestar aqui, porque eu acho que o local lá é sagrado aos vereadores, acho que aqui pode ser por aqui mesmo. Bom, primeiro queria dizer que nós estamos à disposição, tanto eu como a secretária Ana Paula, também eu saúdo, a prestar todas as informações aos senhores, é uma obrigação nossa. Essa casa, nós entendemos que está exercendo seu papel fiscalizatório, nós respeitamos isso desde o início do nosso governo. Quero justificar minha presença aqui, porque esse assunto é um assunto que aqui na Câmara ele está sendo tratado por um procedimento específico, mas nós já estamos tratando desse assunto, que é objeto do nosso convite, aliás, da nossa convocação hoje, em outras questões que eu acompanho. Então, eu vim acompanhar a secretária Ana Paula, também por uma eventual dúvida jurídica ou administrativa que esteja tramitando lá na Prefeitura. Primeiro, eu queria dizer que esse assunto da compra da grama é um assunto afeito à Comissão de Licitações, que é um setor na Prefeitura de grande responsabilidade e é um setor que nós temos muita confiança. Aliás, a CLC, nós assumimos o governo há 3 anos e 5 meses, a CLC mantém a mesma composição. Tamanha é a capacidade funcional de todos os servidores que lá trabalham. A coordenadora da CLC, a servidora Tere, está lá há 10 anos. 10 anos. Quando nós assumimos, ela tinha quase 7 anos de exercício da função. Uma outra servidora também, que exerce a função de adjunta, também trabalha lá há 10 anos. Quer dizer, eu queria deixar claro que os servidores que lá estão hoje, eles não são os servidores de confiança dessa administração. São os servidores de confiança do Poder Executivo já há muitos anos, 10 anos. Embora não seja do nosso tema, hoje nós recebemos uma intimação do Tribunal de Contas que conforta essa nossa confiança nesses servidores e no setor em geral. Hoje nós recebemos a intimação do Tribunal de Contas, que fez análise de todo o assunto do BID, do PRODIM, do assunto da GARI, no ano de 2015. E a decisão do Tribunal de Contas é que todos os procedimentos, todas as licitações e todo o contrato executado no ano de 2015 cumpriu a legislação e cumpriu as previsões contratuais. Então, simbolicamente, nesse dia que nós estamos aqui convocados para prestar esclarecimentos, nós recebemos essa informação, que para nós é muito grata. E eu acho que ajuda a compreender por que esses servidores e essa comissão de licitação é tão prestigiada pelo Executivo. Queria informar também aos senhores vereadores que esse assunto dessa compra, dessa licitação, ele é um assunto que é acompanhado pela Câmara de Vereadores, mas também nós já prestamos informações ao Ministério Público Estadual, que nos fez as requisições devidas, nos solicitou as mesmas informações que a Casa solicitou, e o Tribunal de Contas também nos solicitou, inclusive numa oportunidade eu estava em Erechim, tratando de um outro assunto, e já prestei esclarecimentos sobre esse assunto. Então, vou passar para a secretária Ana Paula, que vai prestar as informações técnicas, né, sobre a compra da grama, preço, composição de preço, que tipo de serviço é, né, porque esse não é um serviço de grama, é um serviço de compra de grama, de instalação da grama e de manutenção da grama, como ela vai poder explicar para vocês. Mas nós estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, nos sentimos honrados, inclusive, porque uma sessão da Câmara, a gente sabe que é um momento solene, e é uma oportunidade para que o Executivo, publicamente, né, preste todas as informações que são para a Câmara, mas são também para a sociedade. Gostaria que a Ana Paula ficasse à vontade, né, para prestar as informações. Nós temos um material para apresentar, um material visual, para que os vereadores tenham maior facilidade de compreensão, ou, se tiverem dúvidas, para que possam tirar suas dúvidas também nesse material que a Ana Paula vai apresentar.
Agradecemos ao doutor Adolfo de Freitas, procurador do município. Desde já passamos a palavra à secretária de Planejamento, senhora Ana Paula Wecker. Não me divorcie. Bom, boa tarde, cumprimentar o presidente vereador Márcio Patucci e cumprimentar todos os demais vereadores presentes. Agradecer a presença, então, de todos que vieram aqui ouvir, que nos convocaram, mas que se disponibilizaram a estar aqui para ouvir a nossa explicação sobre todo esse trabalho. Eu estou à frente da CEPLAN, então, desde o início do governo do prefeito Luciano Azevedo, e nós, nesse tempo de 3 anos e 5 meses, levamos já a cabo diversas licitações de obras de paisagismo, de praças, execução, projetos, né? Além disso, também, como o doutor Adolfo comentou ali, eu coordeno o programa de gestão de desenvolvimento urbano integrado do PRODIM, que é esse do BID, que recebeu hoje esse relatório de total cumprimento da legislação frente aos contratos e projetos desenvolvidos em 2015. Então, nós temos tido sempre uma preocupação técnica em relação aos projetos e orçamentos elaborados. Para os colegas presentes que não saibam, eu sou arquiteta de profissão, atuo já há 14 anos, e nós temos tido por prática desenvolver projetos com qualidade técnica, buscando a melhor relação custo-benefício para o município em relação ao resultado que vai oferecer para a população. Então, todos os projetos que nós fazemos são levados por uma equipe técnica de imensa qualidade, tanto de servidores concursados quanto de servidores que ocupam os cargos de confiança, não é? Mas apoiados pelo grupo técnico da Prefeitura Municipal, da CLC, da PGM, que nos amparam na elaboração de todos esses processos licitatórios. Então, especificamente sobre esse processo que nós somos questionados, ele não é um processo de compra de grama, ele é uma licitação de qualificação dos ambientes naturais da cidade. Então, nele estão contempladas a aquisição de cobertura vegetal, rasteira, gramíneas, plantas de pequeno porte, inclusive árvores. Ele tem por objetivo melhorar a capacidade de absorção do solo nos canteiros e praças do município, que é um dos problemas que a gente enfrenta, né? Nós temos até no plano diretor do município um coeficiente de absorção do solo que é obrigatório para todos os que constroem na cidade, que deve ser respeitado. E nós entendemos, então, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, ser importante a revisão desses nossos espaços verdes que estavam com o solo muito compactado e que precisavam ter toda essa renovação vegetal para que pudesse retornar a absorção, no caso das gramíneas e plantas de rasteiras de baixa altura, para fazer essa cobertura vegetal. Nós estamos desenvolvendo esse projeto, então, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Ele contempla diversas áreas da cidade, né? Ele não é compra de vegetação para uma área específica. O objeto dele é bem mais amplo. Se os vereadores tiveram contato com a licitação, podem ter visto que ele contempla Presidente Vargas, Avenida Brasil, várias praças. E também ele não é um contrato em que a gente compra todo o material de uma vez só e planta tudo de uma vez só e paga tudo de uma vez só. A previsão dele é um quantitativo que vai sendo ocupado durante um tempo, que é 1 ano, e sendo pago conforme vai sendo usado e vai sendo fiscalizado e vai sendo auditado na auditoria interna do município. Nós tivemos o cuidado de trabalhar também em parceria com a auditoria interna do município, porque como esse tipo de serviço, ele não é como uma obra, por exemplo, uma unidade de saúde, os senhores conseguem ir lá e ver ela tem 500 metros. Claro, não conseguem ver a ferragem que está na fundação, não conseguem ver o que está escondido dentro das paredes, mas, no geral, é uma coisa mais palpável e perceptível. A parte de vegetação e de gramados, como ela contempla preparo do terreno, retirada da camada de solo, nova camada de solo, colocação de adubo, colocação de calcário, a única forma que nós temos de
controlar se tudo está sendo feito conforme o nosso contrato é com um acompanhamento, que eu digo praticamente hora a hora, né? A arquiteta, quando tem o trabalho aqui, ela fica fiscalizando, fotografando, fazendo todo o acompanhamento para garantir que o serviço esteja sendo feito exatamente conforme o município solicitou e licitou. Então, eu tenho uma apresentação aqui, que ele vai poder ligar para nós, para explicar exatamente o ponto que gerou a polêmica, que é a questão da formação do preço. Quando o poder público vai propor uma licitação, nós temos regras muito claras que devem ser observadas. Enquanto poder público, eu jamais posso comprar alguma coisa como uma pessoa física. Eu não posso chegar numa loja e barganhar o preço de algo. Por exemplo, quanto custa isso? Ah, custa 10. Ah, mas eu posso pagar 9,50. Se for à vista, você me dá 20% de desconto? O poder público não compra desta forma. Nós temos todo um rito claro, definido pelo Tribunal de Contas e por todos os entes fiscalizadores, que nos dão exatamente os parâmetros de como fazer essas compras. Então, em primeiro lugar, nós temos planilhas. Nacionalmente, deve ser seguida, por indicação da Caixa Econômica Federal, uma planilha chamada SINAP, Sistema Nacional de Preços e Índices. Esse SINAP é atualizado todos os meses, e se eu tiver um projeto que vai ser aprovado na Caixa Federal, todos os itens individuais têm que estar de acordo com o SINAP, nem mais, nem menos, porque menos é subfaturação e mais é superfaturação. Então, para isso existe a tabela de referência. O Tribunal de Contas também aceita uma outra planilha chamada PLEO. A Caixa Federal não aceita o PLEO. O PLEO é uma planilha um pouquinho mais cara em termos de valores individuais do que o SINAP. É a planilha que qualquer engenheiro que os senhores contratarem fora do poder público vai usar para orçamento, porque ela é uma planilha mais voltada com os valores reais de mercado. O SINAP é uma planilha que nós temos certeza que é uma planilha um pouquinho a menos do que o valor praticado no mercado convencional. Porque como ela vale para o Brasil inteiro, ela acaba sendo uma média de estados que têm um valor mais baixo e estados que têm um valor mais alto. Então, parte-se do princípio de que usamos para todos os objetos licitatórios que são obras, a planilha do SINAP. Né? Eventualmente, planilha do PLEO, quando o SINAP não nos fornece, a Caixa permite que o item seja retirado do PLEO, ou com 3 orçamentos. Vamos dizer que um item não conste na planilha do SINAP, uma determinada ferragem. Eu posso pegar 3 orçamentos, mandar para a Caixa aprovar e compor um preço e inserir na planilha. Mas daí tudo tem que ser documentado. É isso que eu expliquei, então já vou passar para o próximo slide. Bom, além do preço da planilha, nós temos um índice que deve ser aplicado em absolutamente todas as licitações de obras, que é o chamado BDI. O BDI, chama Benefícios e Despesas Indiretas. Se o município não aplicar o BDI sobre uma licitação, ele recebe apontamento do Tribunal de Contas, entre outras sanções, né, doutor Adolfo? Porque é obrigatório. O BDI, ele inclui as despesas indiretas com pessoal, com folha de pagamento, impostos, enfim, é um índice composto por vários itens que gira normalmente em torno de 20% a 20%. E o BDI tem que estar claro na planilha. Se o auditor do tribunal chegar para nós e não encontrar o BDI claro na planilha, ele nos notifica para que a gente esclareça onde está o BDI. Então, ou ele é colocado no final, né, o orçamento deu 1 milhão mais 25% de BDI, ou eu posso colocar no item, o item mais o BDI do item. Tem essas 2 formas de fazer o orçamento, mas o BDI tem que estar claro. Se não aparecer, gera apontamentos ao município. Porque este índice é para evitar que a empresa não cumpra com as suas, os seus compromissos trabalhistas, legais, que não estão... O compromisso trabalhista não está composto eu já estou acabando, na planilha do PLEO ou do SINAP. Então, isso fica no BDI.
É isso aí. Tá. Bom, o item que nós estamos em debate, ele não é o item apenas grama esmeralda. Ele é grama esmeralda plantada, adubada e calcareada com manutenção durante 30 dias, rega e substituição de tudo que for perdido nesse prazo de 30 dias. Então, se morrer toda a grama plantada, a empresa tem que substituir em 30 dias, como já o fez, de acordo com os relatórios que nós já entregamos ao Tribunal de Contas, inclusive. Eu só gostaria de destacar que o Tribunal de Contas, ele nos pede informações de todos os contratos, não é que este especificamente esteja sendo auditado, nós informamos todos os contratos ao Tribunal. Só, como nós já encerramos o tempo, eu vou pedir uma aquiescência dos colegas vereadores, eu acho que por mais uns 5 minutos, que a Nem secretária... 5, acho que 2 minutos. Ok, a senhora tem mais até 5 minutos. Tá. Então, esse preço que nós licitamos, que é o valor de R$ 18,00 o metro, ele veio desta fórmula que eu estou apresentando aqui. Nós orçamos com 2 fornecedores locais na época, que esse é um orçamento já de 1 ano atrás, e mais a planilha do SINAP. Então, nós tínhamos um orçamento de R$ 11,50, um de R$ 15,30 e o SINAP de R$ 20,27. Fizemos uma média, retiramos 10% do valor do SINAP, porque o SINAP falava num tipo de grama entrega em rolo, e ela é 10% mais cara que a grama entrega em leiva, e aqui no Rio Grande do Sul nós não temos ninguém que forneça grama em rolo, então nós descontamos os 10%, e obtivemos um valor de R$ 18,76. Está aqui a planilha do SINAP da época, tá? Ali é com mão de obra já R$ 22,45. Eu poderia ter praticado o preço do SINAP sem a média, não haveria apontamento do tribunal, mas como nós não queríamos que ficasse muito caro também a licitação, nós fizemos essa planilhamento. E aqui é o valor do SINAP para a mão de obra. Então, ao final do nosso orçamento, nós arredondamos o valor de R$ 18,70 para a menor, para R$ 18,00, mais R$ 2,00 de mão de obra de plantio. Gerando um valor, então, de R$ 20,00 da grama plantada, adubada, calcareada, regada, com o terreno preparado. Então, não é que tem mais um custo para preparar o terreno. Com esse valor, fica tudo certo, tudo preparado. Para que os senhores vereadores possam ter noção dos valores praticados este ano em Passo Fundo, nós refizemos uma cotação, trouxemos. Esses valores, assim, desculpem, eu não falei aqui. Em cima do valor, nós temos do valor da média, que deu R$ 15,00, e a gente aplicou os 25% do BDI, que é obrigatório. Então, chegando de 15 em R$ 18,00. Esses valores que eu apresento são valores que nós tomamos, uma tomada de preço que nós fizemos no mês passado, com outra finalidade, mas que acabou sendo usada aqui para exemplificar, mostrando os valores da grama plantada, adubada e calcareada, conforme o que foi contratado nesta licitação, porém destaco aqui que esses valores estão sem os 25% do BDI. Se aplicarmos o BDI de 25% nesses valores, eles todos serão superiores a R$ 25, R$ 26,00. E aqui nós fizemos, aí, a partir da solicitação dos vereadores, uma pesquisa sobre como os outros municípios também estão licitando sua cobertura vegetal, e encontramos os valores aproximados, inclusive um valor bem superior ao nosso, mas Caxias do Sul, R$ 26,00, Caxias do Sul, R$ 28,00, numa outra licitação, e Estação, aqui pertinho, R$ 38,00. Eu gostaria de destacar, então, que todo o nosso trabalho sempre é feito na maior lisura, tendo em vista a responsabilidade que nós temos com o dinheiro público, e que esses preços todos praticados, nós temos que observar também que eles sejam similares em todas as licitações. Então, eu não posso praticar numa licitação um preço, em outra licitação outro preço. Isso gera apontamentos, e se os senhores pesquisarem, verificarão que nós não temos esse tipo de apontamento, por termos justamente seguido essas regras claras do processo licitatório.
Fico à disposição para esclarecimentos. Acho que era isso. Agradeço a secretária Ana Paula Vicker pelas informações. Eu desde já, então, abro imediatamente inscrição aos senhores vereadores. Aqueles colegas que manifestarem desejo de efetuar alguma pergunta, por favor. Miqueias, nós já temos quantos inscritos? 5. Algum colega mais deseja fazer inscrição? Vereador Sidney Ávila, vereador João Pedro Nunes, vereador Alex, vereadora Cláudia, vereador Paulo Neckel. O vereador Pelicioli tem a preferência. Então, encerradas as inscrições, nós temos 13 vereadores inscritos pelo tempo de até 3 minutos, colegas. Então, nós pedimos que o vereador autor do requerimento, o vereador Eduardo Pelicioli, possa expressar sua manifestação, que se quiser fazer aqui da mesa dos trabalhos, Vossa Excelência fica à vontade pelo tempo de até 3 minutos. Eu solicitaria aos senhores vereadores que nós pudéssemos cumprir esse prazo, porque após as perguntas dos senhores vereadores, nós teremos aí sim um tempo para a senhora secretária e o senhor procurador para os demais esclarecimentos. Presidente, Pois não, vereador. nós fizemos uma reunião da oposição e organizamos uma sequência de questionamentos, a qual eu declino a minha inscrição de preferência e passo para o vereador Rui, e na sequência do vereador Rui eu faço meu questionamento, presidente. O vereador Rui Declinou. pode manifestar o microfone de à parte. Muito obrigado, senhor presidente. Nossa saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cláudia, secretária Ana Paula, nossa saudação também, o Freitas, doutor Freitas, procurador do município, obrigado por ter vindo, é muito bom para nós dar um encaminhamento de um processo de esclarecimento. Eu quero fazer algumas perguntas aqui, e já inicio fazendo-as, de forma muito simples, né? Se pudesse nos dizer quais os locais que foram plantada essa grama, quantos metros de gramas foram comprados, de que secretaria partiu a ordem para a compra da grama, quem assumiu o empenho da referida compra, aqui também que recursos foram utilizados para o pagamento desta grama, quem autorizou a utilização do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada para o pagamento desta grama, se teve uma... Inclusive, entendo essa autorização do uso do fundo compartilhado, se possível, nós conseguirmos uma cópia desta ata da reunião que liberou este valor para pagar a grama. Também de quem era a obrigação de regrar esta grama, de molhar a grama. De quem é a obrigação? Porque, na verdade, eu não sei se nós usaremos, senhor presidente, agora, porque eu tenho uma foto aqui, mostrando quem realmente estava no momento regrando. Não sei se a gente mostra isso agora ou depois da resposta. Até, inclusive, eu queria ver se nós vamos ter uma outra batelada de perguntas, senhor presidente. Eu queria ver se era possível abrir... O tempo definido é esse, vereador. Então, Vossa Excelência pode usar os 3 minutos, né, e pode... Então, está sendo mostrado, então, o caminhão da Prefeitura Municipal fazendo uso da irrigação desta grama, levando em conta que a secretária e também o senhor prefeito municipal, no rádio, disse muito claramente que quem deveria molhar estava dentro dos R$20 ao metro quadrado da grama, quem deveria molhar seria, então, a empresa, e aí mostra na foto que não foi a empresa que irrigou a grama. Outra pergunta, senhores secretários e procurador. A opção, então, tinha 3 orçamentos que poderiam ser usados, onde um orçamento era R$11,50 de uma determinada empresa. Então, se teve a opção da planilha. Então, este orçamento, R$11,50, e também, a senhora secretária mostrou muito bem
nas outras cidades, né, que foi um valor mais elevado, eu quero lhe dar um exemplo no município de Passo Fundo, na Câmara de Vereadores, que custou R$ 9,50 o metro. 9,20, desculpa, R$ 9,20 o metro desta mesma grama e da mesma empresa que foi comprado a grama da administração municipal. Então, é isso que nós queremos, de fato... Obrigado, vereador. O procurador do município questionou aqui em relação às respostas, né, após as perguntas. Então, acho que a cada 2 vereadores, eles desejam manifestar o interesse em responder. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário, Pois né, não. porque eu acho que seria mais interessante fazer o compêndio das perguntas, né, e depois a secretária responde. Senão nós vamos Não, ficar... essa era a ordem inicial, mas em conversa aqui com o procurador do município, ele demonstra interesse em fazer pontualmente a pergunta dos vereadores. Eu acho que até, né, para a satisfação das respostas, salvo o melhor juízo, deva ser o mais indicado. Né? Pode ser? Senhor presidente, eu só queria... eu acho que fica um pouco difícil nós fazer todas as perguntas e depois todas as respostas, né? Eu acho que aos poucos vamos respondendo para dirimir as dúvidas, porque o objetivo aqui é dirimir as dúvidas. Okay. Né? A cada 2 vereadores, então, nós repassamos o espaço para os representantes do Executivo efetuarem as suas respostas. Vereador Pelicioli. Presidente, eu tenho trabalhado muito com esse tema e fico extremamente entristecido com o desperdício do nosso dinheiro público, especialmente nesse caso, ao qual os vereadores vão apresentar questionamentos que vai trazer a comprovação do mau uso de uma utilização do recurso que tinha um uso específico. Mas eu quero fazer o questionamento, como que nós, da Câmara de Vereadores, que temos a mesma metodologia, por ser uma instituição pública, conseguimos adquirir da mesma empresa a R$ 8,30 uma quantidade de em torno de 44 metros quadrados de grama, sendo colocada, adubada e regada. E durante a gestão do vereador Tassi, e num segundo momento nós conseguimos comprar 100 metros de grama no mesmo período que foi contratado, pactuado com a prefeitura esse contrato com a empresa, a um valor de R$ 9,20 o metro quadrado, sendo que ficava de responsabilidade da empresa a transporte, colocação, regar, enfim, a mesma forma inicialmente que foi pactuado pela prefeitura. E a secretária apresenta um valor médio do preço de grama de R$ 18,70 e R$ 2,00 da mão de obra. É uma diferença muito grande, a qual nós também temos que prestar conta para o nosso Tribunal de Contas do Estado, e a qual nós não tivemos nenhum apontamento por economizar o dinheiro público. Eu gostaria das fontes que foram colocadas, já que a secretária nos trouxe diversos valores e situações, inclusive nos apresentou que houve uma tomada de preço, a qual eu solicitei um pedido de informação que não foi me apresentado nenhum desses dados. Então, é uma surpresa para esse vereador que existem essas informações e esses documentos, já que não foram apresentados. E quem que acompanhou esse processo de cotação de preço? Né? A pessoa, e qual que é o vínculo com o município, e se ela é também um cargo em comissão, CC. Obrigado, vereador. Então, agora nós repassamos para o doutor Adolfo e a secretária Ana Paula, para que possam fazer os esclarecimentos.
Presidente, senhores vereadores, só fazer uma colocação aqui com relação às perguntas. Absolutamente, nós quisemos, de qualquer forma, intervir na organização da casa aqui. Nós somos convocados, absolutamente, se a casa decidir por nós respondermos todas de uma vez só, se entendemos que devemos responder, nós, em absoluto, só fiz uma consideração com Vossa Excelência aqui, para facilitar o entendimento de todos, né? Quero deixar claro que, em absoluto, quis aqui interferir no regimento da casa. Também queria me desculpar, presidente, que o regimento fala que nós devemos falar em pé, mas como é uma matéria que a gente deve tratar com documentos, então, queria, se o presidente pudesse manter a situação de nós ficarmos sentados. Queria já começar numa questão só do uso do dinheiro do fundo municipal, né? Esse dinheiro, ele não pode ser usado livremente pela prefeitura. Esse é um esclarecimento importante. Esse dinheiro, ele decorre de um dinheiro que vai para o fundo, contrato com a Corsã, principalmente, que ele exige, para qualquer despesa, para que qualquer despesa seja empenhada e liquidada com dinheiro do fundo, ele exige a apresentação de um projeto e a aprovação do grupo de trabalho do plano. Então, é vedado... Conselho, doutor. É o conselho, isso, desculpa. É vedado a prefeitura dispor desse dinheiro para qualquer despesa sem prévia aprovação. Só queria deixar isso claro. As questões técnicas, a secretária vai me ajudar aí. Eu só estava vendo aqui quantos metros que eu não tinha a última medição. Bom, então eu vou tentar esclarecer todas as perguntas. Se faltar alguma, como foram quase 20 perguntas, eu peço que, de repente, repitam para eu recapitular. Tá? Bom, sobre os locais que foram plantados. Acho que eu vou começar pela licitação, porque senão vai ficar confuso. O doutor Adolfo comentou, então, que é uma licitação aprovada com uso dos recursos do Fundo de Gestão Compartilhada da Corsã, o qual tem por objetivo projetos e obras que qualifiquem o meio, a recuperação ambiental, saneamento e qualificação do meio ambiente. Mais ou menos são esses três únicos eixos que nós podemos usar recursos do fundo. O fundo é gerido por um conselho, composto pelo poder público e por entidades, o qual se reúne a cada 2 a 3 meses, em reuniões abertas, e compõe esse fundo, o conselho, né, é composto também pelos membros da Corsã. Esse fundo de gestão compartilhada, ele é auditado tanto pela Corsã quanto pelo Tribunal de Contas, que audita o município. E ele vem sendo usado em projetos e obras na área de saneamento e qualificação ambiental desde a gestão anterior, sem nenhum apontamento por conta da aplicação dos seus recursos. Muito bem. Então, nós aprovamos um projeto com o objetivo de melhorar a cobertura vegetal, né, revitalização da cobertura vegetal, né, das áreas verdes do município. Por exemplo, eu acho que o vereador não sabe, mas, por exemplo, se eu tivesse usado esse recurso para botar grama num campo de futebol, vereador, eu seria apontado. Né? Ele tem um foco específico, ele só posso usar grama para canteiros, não posso usar grama em campo de futebol. Porque ele tem justamente o objetivo de melhorar a cobertura vegetal do município. Então, a origem dos recursos é deste fundo. Foi aprovado por unanimidade por todos os membros do Conselho, que no momento, eu sou a presidente, estou presidente do Fundo de Gestão, ele é composto também pelo secretário de Obras, pelo secretário de Meio Ambiente, pelo secretário do Interior, pelo secretário da Secretaria de Serviços Gerais. São 3 membros da Corsã, tem um representante dos bairros, que é presidente... Agora trocou de novo, mas aí nós temos as universidades, a Universidade UPF e IMED, e nós temos também mais algumas entidades ambientais, que agora também trocou, era uma entidade ambiental e agora vai entrar outra, porque faltavam as reuniões, justamente foram trocadas. Então, são várias entidades que compõem esse conselho do fundo. Esse termo de referência, ele prevê, porque o contrato está em andamento, né,
que sejam aplicadas essa vegetação durante 12 meses nas áreas da Avenida Presidente Vargas, Avenida Brasil, canteiros, né, da Avenida Brasil, Presidente Vargas, e todas as praças, as maiores praças do município, que estão, são 5 praças. Então, é Marechal Floriano, Antonino Xavier, Capitão Jovino e Tamandaré. Não, Tamandaré não está, porque a Tamandaré nós temos a licitação separada. Que são praças que podem receber vegetação, novas árvores, né? Nós temos uma indicação do Ministério Público para que o município retire todos os ligustros da cidade. Então, essa licitação também é usada para colocar as árvores de reposição, no caso da substituição pelos ligustros. Quantos metros de grama foram comprados até agora? 6.396 metros de grama. Nós não usamos, aí nós usamos metros quadrados, isso, desculpa, metros quadrados. Nós não usamos ainda, nós usamos mais ou menos 1/3 do contrato. Sobre o valor do R$ 11,50. Bom, a decisão técnica de orçamento, ela pode ou não utilizar os valores locais junto com a planilha, desde que esteja claro no processo como que foi feito. Como esse item está na planilha SINAP, não é indicado que a gente não utilize o valor SINAP. Por que que acontece isso? Se ao final do contrato a empresa se sentir, subir muito o preço da grama, vamos dizer, ela vai chegar aqui no município e vai pedir um aditivo de preço, o qual eu não terei argumentos para não dar, porque o tribunal entende que justamente existe a planilha SINAP para evitar que as empresas peçam aditivo de preço depois. Para isso tem a planilha e para isso tem o BDI. Então, nós usamos essa composição de média do SINAP com 2 cotações, justamente buscando a redução do valor. Na planilha do PLEO, essa grama custava mais de R$ 26,00. Então, foi uma opção nossa de não usar a planilha. Lembro que são valores de referência em licitação. Poderia ter tido uma concorrência maior e o valor ter sido proposto a menor. Quando a gente lança, a planilha, a nossa tabela é a referência, né? As empresas normalmente se candidatam com valores menores. Sobre a grama da Câmara de Vereadores, eu não posso opinar e nem falar, porque não conheço o processo licitatório da compra, não fiscalizei a obra, não sei se foi entregue e plantada, não tenho imagens para visualizar. Então, não entendo também que seja um parâmetro comparativo, porque, ao que me parece, a quantidade de grama é muito menor. E o prazo de aplicação provavelmente foi, comprou, entregou, plantou, recebeu. O nosso contrato é um contrato de 1 ano. Então, em dezembro, acho que em novembro, que termina esse contrato, a empresa estará plantando grama ao mesmo preço cotado no ano passado. Ele é um contrato que dura 1 ano, e eu posso ir usando ele, e ela não vai ter reajuste. Porque quando ela ofereceu o preço fixo. Então, se os senhores forem comprar amanhã, pode ser que os senhores paguem mais caro do que eu estou pagando. Com certeza, pela cotação que nós fizemos aqui, está R$ 26,00, já está mais caro. Então, claro que essa questão de comparar as coisas, eu vejo assim, nós poderíamos comparar a Câmara com a nossa licitação se fosse uma licitação idêntica, mas me parece que nem licitado não foi. As informações que eu tenho é de que tenha sido compra direta, o que também é diferente. Então, eu preferia que a discussão ficasse em torno do método do preço e não na comparação, mas, de qualquer forma, se os senhores puderem nos entregar um relatório completo de como foi feita a compra, quem acompanhou o plantio, enfim, poderíamos comparar. Sobre quem responde, a CEPLAN faz o projeto, mas o ordenador da despesa é a Secretaria de Serviços Gerais, que é a secretaria que compra a grama, enfim, que faz a manutenção das praças e parques. Mas os projetos estão centralizados na CEPLAN e quem coordena o projeto, o preço, o orçamento, sou eu. Então, é uma assinatura conjunta dos 2 secretários, secretário Christian e eu. Nós temos um grupo que faz orçamentos que é variado, são tantos funcionários de quadro quanto CCs, o que não altera a qualidade técnica e a idoneidade do processo. Não sei qual é a tua pergunta.
nome dos servidores. Nós temos nesse caso uma servidora que assina a licitação, né, que é a servidora Daniele Silveira. Ela é uma servidora em cargo de comissão. Neste caso, mas outros processos que têm o mesmo valor de grama, por exemplo, são assinados por servidores de quadro. Eu não sei se ficou alguma pergunta faltando, vereador. Sim, as cópias das atas são documentos disponíveis, sim. Depois do FED. O valor, né, vereador? Só um pouquinho. Vou ver se eu perguntei aqui, porque a última medição eu não tinha assistido. Eu falei a metragem. Enquanto a secretária... não, faltou uma coisa aqui. Rapidamente. Sobre o caminhão. O caminhão da prefeitura regando, nós usamos ele depois dos 30 dias, né? Depois dos 30 dias. Porque, na verdade, nós tivemos ali num plantio da Presidente Vargas uma época de seca intensa. Então, nós precisamos manter a rega por muito tempo. Por muito tempo. 30 dias só, vereador. A empresa rega por 30 dias. Depois é o município. Eu acho que talvez eu não tenha esclarecido. É assim, eu compro uma árvore, eu faço uma compra de uma reposição, grama, árvore e arbusto. A empresa planta, 30 dias ela tem que cuidar, regar, se morrer, ela tem que trocar. Depois dos 30 dias, a responsabilidade é do município. Aí eu comprei dia 10 desse mês, ela está plantando hoje, vamos supor. Até dia 10 do mês que vem ela cuida. Mas o próximo lote vale o lote da ordem, são ordens de serviço parciais. Não sei se me fiz clara. E não é 30 dias a partir daquele dia, né? Obrigado. Eu vou passar agora ao vereador Rufa para os seus questionamentos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cláudia, comunidade que nós assistimos para o canal 16, o secretário Adolfo, Ana Paula, eu não vou nem usar, acho, os 3 minutos, mas eu quero fazer uma pergunta referente à plantação da grama ali. Então, depois de 30 dias que a grama está ali, se morreu, eles não têm como plantar de volta, porque passa o caminhão, tem compromisso com 30 dias. Eu vou mostrar ali como é a regra da plantação da grama. Se me dizer como é que foi ali, ó. Não foi cavocado 5 centímetros para plantar a grama, 30 centímetros, no caso ali, ó, tem que fazer para plantar a grama. Depois, a leiva está em cima de uma coisa dura que nunca vai pegar aquilo ali, ó. Então, eu estou questionando sobre essa plantação. Depois, o calcário não está ali, ó. Não foi posto adubo, nada, nós fomos lá ver tudo isso aí, não tem calcário nem adubo. Camada de terra não tem em cima ali. Tem alguma fiscalização que fiscaliza isso aí? Vereadora, onde que é essa foto? Isso lá, presidente Vargas. Está aí a foto bem... Eu não tenho, tá, essa foto eu sei qual é que é. Não tem fiscalização para fazer esse serviço da prefeitura, ou é só as pessoas que... Não, tem. Pois aí, a senhora falou que tem 30 dias. Depois de 30 dias que morre a grama, então a prefeitura tem que pegar a leiva no outro lugar, porque a empresa não é responsável. Porque o caminhão passa a passar água depois de 30 dias. E a grama também morreu depois de 30 dias, passa a passar a prefeitura a plantar a grama. Isso que a gente fica na dúvida. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Passamos agora, então, ao vereador... Para usar o espaço, senhor presidente, que sobrou do vereador. Vereador, na verdade, nós não temos essa figura do empréstimo do tempo, né, vereador? Porque existe contradição, senhor presidente. Não, mas eu vou deixar ao final. Se o senhor tiver alguma pergunta ao final, vereador, eu vou lhe abrir que a grama deve ser molhada Obrigado, e assim vereador. mantida até a sua pega comprovada. Obrigado. Tá. Então, vou passar ao vereador Patrick, está inscrito. Depois do vereador Patrick, então, a secretária vai fazer os esclarecimentos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, secretários que estão presentes na casa, sejam bem-vindos. Somente eu quero aqui parabenizar esta casa, porque é o papel dela, papel fundamental de fiscalizadora do erário público. E quando tem algum tema que surge, que traga alguma dúvida, senhores vereadores, quanto aos investimentos do dinheiro público, esta casa tem que sim agir e trazer os questionamentos e tentar, da melhor forma, trazer as clarezas e explicar à sociedade e à comunidade, que é o que nós estamos fazendo hoje à tarde. Inicialmente, eu gostaria, senhor presidente, que a solicitação da cópia da ata que foi pedida, que ela seja feita
por escrito, documentada. Eu gostaria de solicitar, vereador presidente, a cópia do processo licitatório do plantio da grama na Câmara de Vereadores, junto ao processo que transcorre sobre essa situação, sobre essa audiência hoje à tarde, sobre essa reunião extraordinária, para que a gente possa também sanear todas as dúvidas que tem e deixar muito claro à população de Passo Fundo, secretária, que o processo é muito diferente do que houve com o processo de vocês, porque o processo da Câmara de Vereadores, quem fez a preparação da área a pedido desta casa foi a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Gerais, que veio aqui e fez a limpeza da área para o plantio da grama. Depois foi feito a compra direta da grama. E o segundo momento, e o terceiro momento, o plantio da grama foi feito por um servidor terceirizado desta casa. Então não foi a empresa que ganhou a licitação, que participou de uma licitação, que ganhou, que teria que fazer a preparação da área, a manutenção da área, a colocação da grama, molhar por 30 dias. Então, os preços realmente são muito diferentes. Mas isso nos traz, com toda a tranquilidade, para que nós possamos, então, aqui mostrar a diferença de valores. E não podemos, em momento algum, então, fazer um comparativo. É uma desinformação, né, dos vereadores desta casa, se nós fizermos um comparativo, porque não tem nem um parâmetro, nem próximo da forma que é. E eu gostaria que o presidente da casa pudesse nos relatar, vereador Patucci, se a licitação, se Vossa Excelência só iria responder nesse momento, também a Câmara, quando comprou a grama, usou o sistema SINAP, que é o mesmo usado pela Prefeitura, para que ao menos eu pudesse ter algum parâmetro de alguma discussão. Obrigado, senhor presidente. Só responder, antes de passar a palavra à secretária Ana Paula, vereador Patrick, o objeto dessa oitiva aqui é justamente o contrário, né? Não o presidente ter que dar esclarecimentos, mas sim nós ouvirmos esclarecimentos por parte dos membros do Poder Executivo. Vai lembrar que todo o nosso processo de compra de grama dessa casa era um processo público, Vossa Excelência tem acesso imediatamente no momento que quiser, isso já foi inclusive trabalhado na sessão legislativa, mas de imediato eu passo a palavra à secretária Ana Paula para que possa então responder os questionamentos do vereador Rufa e do vereador Patrick Cavalcante. Bom, presidente, só queria também, para não criar controvérsia eventualmente com as nossas informações, que nós viemos aqui prestar informações. Né? Nós viemos prestar informações. Não cabe a nós aqui, eventualmente, fazer uma discussão de mérito mais profunda. Né? Nós não somos vereadores. Nós fomos convidados a prestar esclarecimentos. Doutor Adolfo, só para esclarecimento, o que nós estamos querendo aqui é manter a urbanidade e a regra, né? Eu só gostaria que ou o senhor ou a secretária Ana Paula pudessem responder as perguntas do vereador Rufo e do vereador Patrick. É o que nós vamos fazer, presidente. Eu só comecei para que não pareça que nós vá criar qualquer empecilho às informações que nos são solicitadas. Nós vamos prestar as informações. Sobre esse questionamento da grama, né? Quem é que fiscaliza, quem é que não fiscaliza. Considerando o tipo de serviço, que é um serviço que é feito parcialmente, é uma situação de grama, quer dizer, a grama pode pegar, pode não pegar, evidentemente que pode ocorrer isso. Todas as plantações, todas as etapas que são prestadas, tantos metros de grama, plantação, é feito um relatório pela Secretaria, que remete à Auditoria Geral do município, aliás, a Auditoria Geral do município que se mantém desde o outro governo, mercê da sua competência, que imediatamente repassa ao tribunal. É importante que os vereadores saibam, e sabem, mas que a gente lembra aqui, que a Auditoria Geral do município, ela audita o município e repassa as informações ao órgão de controle externo. A auditoria, ela nos audita, ela faz a conferência, e na eventualidade de alguma desconformidade em algum processo da prefeitura, e já aconteceram vários corretivos, sugestões para que se mudasse a sistemática, todas elas são feitas pela GM. Então, cada vez que a prefeitura usa a grama, objeto dessa compra e dessa licitação, é feito um relatório e é encaminhado à GM, que faz a conferência de tudo.
metragem, eventual troca, regamento. Quer dizer, nós fizemos um acompanhamento não só no início e no final do processo licitatório. A cada vez que a Secretaria de Serviços Gerais sai para fazer um procedimento de plantação de grama, nós fizemos um relatório específico. Bom, sobre as questões. A fiscalização, então, ela é feita pela arquiteta responsável pela licitação, já citada, que faz os relatórios fotográficos desde a chegada da grama até a data da pega, que é mais ou menos os 30 dias que a gente considera em geral. Essa imagem que foi mostrada, vereador, ela é durante o processo, porque primeiro é feito o plantio, em alguns lugares da Presidente Vargas não tem camada profunda de terra, então foi colocado terra depois e o calcário depois. Sempre que é colocado, a arquiteta vai, faz as fotos e nós temos os relatórios, caso haja interesse, nós podemos fornecer. Na Presidente Vargas, eu gostaria de informar que foram substituídos 1.000 metros quadrados de grama sem custo ao município, porque nós pegamos uma fase de seca e a grama realmente foi perdida, a empresa substituiu esses 1.000 metros quadrados, conforme o contrato, a partir da notificação dada pelo município. Então, se observaram, talvez, em algum momento que foi feito o plantio e que algum tempo depois foi retirada e replantada, é sem custos ao município, dentro do contrato. E sim, todas elas foram calcareadas e adubadas. Talvez a foto seja momentânea, porque a grama é um processo, não planta a grama hoje e já põe o calcário tem que pôr quando está chovendo. Sim, tem que fazer, mas aí, é claro, nós teríamos que ir lá ver hoje se esse canteiro a grama está morta. Sim, mas o que eu estou lhe explicando é que algumas ela fez errado e foi substituído esses 1.000 metros, que possivelmente, se esse canteiro não pegou, ele foi substituído. Em nenhum momento o município necessitou fazer do seu próprio bolso a substituição da grama plantada. Nós temos seguido à risca o contrato. Vereador Isamar, depois o vereador Sidney Ávila nos questionamentos. Eu gostaria que o vereador Pedicial já colocasse as fotos lá da grama. Eu quero, antes de iniciar minha fala, dizer que eu conheço grande parte do pessoal que trabalha ali naquele setor de licitação, inclusive a TERE, há muitos anos, e tenho um apreço muito grande para essas pessoas, que são realmente pessoas idôneas. E o erro pode estar em qualquer lugar, inclusive nas pessoas idôneas. E certamente não vem desabono à conduta dessas pessoas, porque eu sei da capacidade e da idoneidade dessas pessoas. Mas eu quero trazer aqui, primeiro, o fundo compartilhado, para que eu saiba, principalmente deve ser aplicado com relação à degradação do solo. Aqui está mais para o embelezamento. E quero que coloque a outra imagem, essa imagem aí, aquela imagem ali, essa ali. Vejam que ali onde tem aquela árvore ali, há relevo da grama, e se nota perfeitamente que não foi removido, inclusive nem nada de grama ali, não houve remoção nenhuma do solo. Eu gostaria de perguntar, e quero já também dizer, que com relação, fazer um comparativo rapidamente que o vereador Patrick fez aqui saiu mais barato, saiu 9,20, 9 não sei o quê, a grama aqui da Câmara, ao passo que essa está R$ 18,00, R$ 20,00, certo? Por que a prefeitura não colocou ali aquele pessoal que limpa as praças, que trabalha nas praças, para preparar o solo, para minimizar os valores? Porque tem esse pessoal. A Câmara não tem esse pessoal para trabalhar. Então, aí já houve, de repente, uma falha. Outro questionamento. Toda adubação deverá ser apresentada e fiscalizada para aprovação. Após entregues em sacados, deverão ser depositados em local próximo à terra de plantio, sendo prevista uma área para a mistura desses componentes, de forma que a mistura fique homogênea. A quantidade mínima do solo preparado e adubado para o plantio é uma camada de 10 centímetros de altura, colocada e misturada ao solo existente. Como podemos ver ali, não existe nada disso. Inclusive, aquela outra foto mostra claramente que nem removida foi, essa linha da esquerda, nem removida foi a área ali, a terra. Essas fotos
foram me repassadas por um morador na época, em pleno verão de calor muito forte, e ele estava preocupado que a grama realmente parece que não estava pegando. Então, ele passou, eu coloquei no Facebook, coloquei na rede social, dizendo da preocupação dos moradores que estavam vendo esse serviço aí da prefeitura. Então, o que eu pergunto, como é que foi tirado o dinheiro do fundo compartilhado para embelezamento? Porque aí não precisa, tanto que a foto da esquerda lá mostra que não precisava ter feito remoção nenhuma, que não foi removida. Então, houve um embelezamento e não um tratamento do solo, como se tenta dizer aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos agora ao vereador Sidney Ávila. Seus questionamentos. Senhor presidente, secretário Ana Paula, doutor Adolfo, colegas vereadores, vereadora Cláudia. O meu questionamento é saber que o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, ele arrecada anualmente em torno de 2 milhões de reais. É mais ou menos esse o valor. Vossa Excelência é a presidente dessa comissão e o objetivo dessa comissão, desse conselho, é saneamento básico. E eu gostaria que o Miquel colocasse algumas fotos para ver que realmente o que a gente diz na tribuna da Câmara é verídico. Nós vimos praça sendo enfeitada, mas saneamento básico é isso aí, ó. É ruas dos bairros da cidade, lá da Vila Isabel, que o esgoto está correndo a céu aberto. Então nós vimos aqui que essa gestão do prefeito Luciano Azevedo, ao qual vossas excelências fazem parte, está só enfeitando praça. Avenida Brasil, 5 Praça Presidente Vargas, e o objetivo desse fundo, que é atender a população pobre, fica à mercê da sorte. Esgoto nas vilas, correndo a céu aberto. E grama sendo plantada sobre grama, sobre piso, sobre concreto, que não é efetiva e não traz, secretária, aquilo que a senhora explicou ali, o melhor resultado do custo-benefício para a população. Eu não estou vendo esse resultado para a população de Passo Fundo. Então, eu quero pedir, senhor presidente, uma reunião com o Conselho Municipal de Gestão Compartilhada, porque o que nós estamos vendo aqui é grave. É grave. A secretária Ana Paula é presidente de um conselho que gestiona esses recursos e que eu vejo, no meu modo de entender, que não está sendo bem aplicado para benefício da população de Passo Fundo. Me desculpe, mas eu não posso deixar de fazer esse questionamento, de fazer essa cobrança, porque mais uma vez se concretiza. Gestão prefeito Luciano Azevedo é uma gestão que só está enfeitando praça na cidade. E as ruas das vilas estão nessa situação. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, passamos agora à secretária Ana Paula. Tá. Então, logo, vereador João Pedro e vereador Alex na inscrição. Para poder fazer a resposta em relação àquela foto que está sendo apresentada, vereador Isamar, o senhor teria a data da foto? O senhor teria a data daquela foto, vereador? Porque, sabe por quê? Eu vou lhe explicar. De quando? Do ano passado? Sabe por quê, vereador? Ali na Presidente Vargas, está me parecendo, eu não posso afirmar, pela foto está me parecendo que é um plantio anterior a este contrato. Não, tem, só que eu preciso saber. Pois é, porque assim, ó, nós tínhamos uma intervenção do BID ali, que foi muito polêmica, ali naquela parte junto a Panaro, em frente a Panaro, e não foi plantado grama ali. E ali teve um plantio de grama, que eu acho que é nesse canteiro, que foi feito pela Secretaria de Serviços Gerais antes desse contrato. E que realmente, se for realmente foi feito não da forma que está descrita no contrato que o vereador Rui leu. Mas, como ali na foto eu não consigo identificar qual é o trecho da Presidente Vargas que está sendo mostrado e nem a data, mas eu gostaria de convidar os vereadores que verificassem que esta grama lá está hoje pega e que
nos locais, como eu já falei antes, em que ela não pegou, que ela foi plantada de forma inadequada, conforme os relatórios, nós não aceitamos e ela foi recolocada. Então, não tem grama sobre, né, o asfalto, até porque ela não pega, né? Em alguns locais, nós tivemos que fazer a remoção, sim, e se ela não fez, foi substituído nesses 1.000 metros. Então, esta foto, para poder afirmar exatamente, eu precisaria saber o trecho e a data, para não cometer nenhuma informação errada. Secretário, eu não posso precisar da data, porque foi um morador que passou, e Tá. quando ele me passou, foi naqueles dias que ele bateu a foto, já me passou. E eu já publiquei e já houve a polêmica que veio para aqui. Eu acredito que seja perto ali da Milênio ou da Livraria Barbarella, aquele posto ali, eu não posso precisar, mas é por ali que eu acho. Porque entendeu? isso, ali teve uma fiscalização intensa e na Presidente Vargas foram substituídos esses 1.000 metros quadrados. Houve uma grande substituição lá por erro de plantio. Talvez essa foto tenha sido feita justamente desse local que foi substituído. Então, até teria que verificar hoje, nós temos aqui acompanhamento direto de que toda a Presidente Vargas está com a grama pega, né? E, na verdade, as demais questões, como não foram perguntas, Então, nós temos inscrito agora o vereador João Pedro Nunes e depois o vereador Alex. Só gostaria de fazer um questionamento aqui. A senhora não tem fotos da fiscalização, Tem. do momento do plantio, para passar para nós aí? aqui não para passar, mas eu tenho, não nos foi pedido o relatório, só nos foi questionado o preço. Vereador João Pedro. Tem, Senhor presidente ninguém pediu. Tucci e os nossos convidados, a professora Ana Paula e o doutor Adolfo, estava quase chegando a dizer o nome dele. Eu quero cumprimentá-los e dizer de que esta casa realiza a função que é dela, né, de fiscalização. Mas também nós temos claro bem a nossa função, né? E quero mais, não tenho aqui perguntas, porque eu estou satisfeito com as perguntas que os colegas fizeram e com as respostas que os senhores nos deram. Mas quero ressaltar o trabalho que a senhora e seus colaboradores da Secretaria de Planejamento têm feito pela cidade de Passo Fundo. E dizer de que há grupos de pessoas que é o Conselho Compartilhado da Corsã, que esta casa votou aqui, tá? Há o grupo de colaboradores do município concursados. Há 10 anos conheço a profissional, a Tere lá, e tenho o maior respeito por essas pessoas, por esses colaboradores. Portanto, aqui hoje nós falamos de clima, precisa ter um clima propício para plantar grama, se faz a questão do agrônomo, do técnico, mas se há legitimamente aqui, além da questão legal, é a questão de interesse comum para a cidade de Passo Fundo. Então, eu quero deixar registrado aqui, nessa microfone de à parte, o trabalho que a Vossa Senhoria vem fazendo nesses 3 anos de governo em prol de Passo Fundo. Resgatou projetos importantes naquela secretaria, né? E esse tema é um tema que se é abordado, se é discutido, mas a cidade é muito maior do que isto. Então, portanto, parabéns à secretária, parabéns à administração municipal, que tem feito um serviço de relevância para o município de Passo Fundo. Muito obrigado e obrigado pela presença dos senhores nessa casa. Vereador Alex. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Só quero passar a informação à secretária, tanto ao doutor Freitas, que nós solicitamos, na verdade, não tem nenhum questionamento no pedido de informação em relação ao preço, mas nós solicitamos todo o processo licitatório e a documentação anexa que não foi nos entregue de forma satisfatória. E, de outra forma, a secretária foi convocada para tratar sobre o processo licitatório. Então, tudo que envolve isso deveria ser trazido pela prefeitura, bem como nós, vereadores, estamos apresentando nossas imagens e documentos. Obrigado, vereador. Vereador Alex. Rapidamente, presidente. Primeiro, saudar a presença da secretária Ana Paula, a presença do nosso procurador-geral do município, doutor Adolfo. Dizer que
esta casa, doutor Adolfo, secretária Ana Paula, ela cumpre o papel constitucional que ela tem, que é de fiscalizar as ações do Executivo Municipal. E está de parabéns os colegas vereadores, que quando surgiu o questionamento, a dúvida, instaram as respostas. E Vossas Excelências, vindo a esse Parlamento, demonstram a respeitabilidade que o Poder Executivo tem com o Poder Legislativo. Segundo, dizer que nós acompanhamos todo o processo que envolve a licitação desse contrato, secretária Ana Paula, e já em várias oportunidades nos pronunciamos aqui na tribuna da Casa a respeito da legalidade, da seriedade e da competência da equipe que é responsável por fazer os processos de licitação do município. Não temos qualquer questionamento com relação a essa equipe e aos encaminhamentos por ela feito. Em alguns momentos me parece que efetivamente o questionamento aqui não é com relação ao custo, me parece que é com relação à ação. Se questiona qual é a ação que deveria ser feita. O custo me parece que vem meio que embutido para fazer o questionamento. Então eu gostaria que a secretária pudesse, secretária Ana Paula, que a senhora pudesse dizer efetivamente qual é a importância do programa para a cidade, porque isso eu já debati aqui na tribuna da Casa, a importância da realização desta ação para a cidade de Passo Fundo, que é muito maior do que simplesmente discutir se nós temos uma diferença de R$ 1 ou R$ 2 a respeito de um preço realizado no serviço na Câmara de Vereadores, realizado praticamente com o apoio da Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, com funcionários terceirizados dessa casa e única e exclusivamente com a compra de grama, do que toda uma ação que envolve a melhoria da qualidade de vida no nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador Alex. Ele pediu para eu explicar a importância do projeto. Ok. Pois não. Tem mais alguma pergunta? Ou é o último? Não tem mais a Cláudia. Que tem feito a cada dois? Isso. Pode falar agora. Bom, então a proposição que o vereador Alex trouxe seria de falar um pouquinho sobre a importância da revitalização das áreas verdes do município para os cidadãos. Nós temos uma linha, enquanto arquiteta e urbanista, e não sou eu que inventei isso, são diretrizes internacionais, de que toda cidade que tenha uma maior quantidade, vamos dizer assim, maior metragem quadrada de área verde por habitante e área de lazer por habitante, ela é uma cidade que consegue reduzir, tem resultados positivos na redução de violência, na melhoria de qualidade de vida e na melhoria da saúde dos seus habitantes. Então, nós não temos esse projeto, vereador Alex, como um projeto de gramar canteiros para embelezar. Nós temos esse projeto dentro de uma concepção mais ampla, no entendimento da recuperação dessas áreas públicas como um todo, que envolve, inclusive, a melhoria do microclima nessas avenidas, comprovado também através de pesquisas realizadas pela Universidade de Passo Fundo, que nas nossas avenidas, quando são arborizadas e gramadas, há uma redução, inclusive, da temperatura ambiental. Naturalmente que isso é um entendimento bastante complexo, né, que não é só o simples plantio de grama ou árvores, mas que é da criação de uma cidade mais verde, mais acolhedora e mais humanizada. Alguns desses índices são índices talvez não tão mensuráveis, né, que a gente não tem como medir. Vou dizer, se eu plantar 1000 metros de grama e plantar tantas árvores, eu vou reduzir em tantos % a violência. Não é direta a redução. Mas todas as pesquisas, inclusive a ONU e a Unesco, têm nos enviado materiais comprovatórios de que cidades que têm uma relação mais direta com áreas verdes, áreas de lazer, como praças e parques, são cidades que vêm conseguindo aumentar a autoestima do cidadão e, desta forma, melhorar vários outros aspectos sociais. O que não exclui a preocupação com todos os outros problemas que a cidade enfrenta.
Nós não podemos simplificar e dizer que só está sendo feito isso ou aquilo. Nós estamos trabalhando de forma complexa com todos os itens, todos os elementos complexos da cidade, né, que envolvem uma gama imensa de fatores e que um deles, sim, é a melhoria das áreas verdes, buscando melhorar a sustentabilidade, o meio ambiente e a qualidade desse ambiente em que nós vivemos. Não sei se ficou assim. Próximo inscrito, vereadora Cláudia. Depois, o vereador Paulo Pontual. Então, nosso boa tarde, as pessoas que aqui estão, né, nesse momento importante. Dizer que eu fico, nesses 3 anos, presidente de casa, dizer que eu estou extremamente satisfeito e feliz com esse momento, de a gente poder sentar junto com o Executivo e fazer o questionamento direto. Esse é o nosso papel fiscalizador. Eu, enquanto ouvi as falas, eu fui contemplado por muitas das perguntas aqui que os colegas fizeram, porque, inclusive, secretária e doutor Adolfo, eu participei, eu assinei, né, talvez a abertura de uma CPI, de uma comissão de inquérito para investigar, porque, de fato, tinha muitas dúvidas, vereadores. Quando nos trouxe na tribuna o vereador Eduardo Pelicioli, com certeza nós todos nos chocamos, e a comunidade assim o fez também. Porque, ora, como num espaço do Executivo paga-se R$20 o metro de uma grama, e no espaço do Legislativo paga-se 9? Como isso? Por óbvio que nos assustamos e ficamos com muitas dúvidas. Mas confesso que aqui eu fui contemplada também com muitas das suas respostas. Dizer que a nossa grama, e tem que ficar claro para a comunidade, e eu como mesa diretora, presidente, me permito fazer esse esclarecimento, a grama foi descarregada do caminhão aqui e largada aqui embaixo. Esse é o grande diferencial que a gente tem. E aí eu aqui, vendo também, e isso eu fui agora me certificar para não falar bobagem, né? Que se nós tivéssemos pago R$5 para o plantio, R$4 para adubação, para mole, para manutenção até a pega, por metro quadrado. Se nós tivéssemos pago R$5 para a preparação do terreno para o plantio, a nossa grama ela não custaria R$9. Ela custaria esse todo, vereador Eduardo Pelicioli. Esse foi um esclarecimento que eu pude fazer agora, então fica claro a diferença. E para encerrar, eu estou aqui, vereadores, a secretária, por mais que não trouxe para os senhores, mas ela trouxe aqui as fotos, e eu penso que nós temos que, e eu vou fazer isso, ir até a presidente Vargas, ver como é que está essa grama, de fato, cuidar de um espaço tão grande da cidade, com adubação, com plantio, com garantia, não é barato, não. E também não sei se concordo tirar os nossos servidores, que tanto servem em outras praças, para fazer, né, tirar dos bairros, para vir cuidar da grama aqui no centro. Então... Obrigado, vereadora. Passamos agora ao vereador Paulo Pontual. Eu só pediria a atenção do plenário e das pessoas que estão prestigiando essa audiência, para que nós pudéssemos ouvir atentamente o vereador Paulo Pontual, e ao final temos ainda a inscrição do vereador Renato Tchecker. Nós iniciamos a nossa audiência às 16 horas e 15 minutos, já estamos exatamente 17 horas e 30 minutos, já excedemos 15 minutos daquela 1 hora inicialmente definida, mas nós vamos ouvir ainda os 3 vereadores conforme a inscrição. Vereador Pontual, para as suas considerações. Primeiramente, eu quero cumprimentar a secretária Ana Paula, o procurador Adolfo, pela presença de vocês. Quero fazer uma pergunta, o seguinte, secretária Ana Paula. O valor foi pago R$20 pela preparação, pela adubação e pela terraplenagem, enfim, toda a infraestrutura de colocação dessa grama. Aí eu queria lhe fazer uma pergunta aqui. Foi necessário a preparação de toda a área licitada
Primeira pergunta. Certo? E se foi fiscalizado a necessidade da preparação em toda a área a qual foi pago R$20. E como a licitação é pela preparação, pela adubação, toda a infraestrutura de colocação e manutenção, era necessário em toda a área esse tipo de procedimento? Certo? Ou quem sabe alguma identificação de área que não era necessária e por que foi pago R$20, certo? Por toda a preparação, sendo que em alguns locais não existia necessidade. Ou existiu necessidade em toda a área. E se existe um levantamento de preparação de toda a área. Porque a minha preocupação, o que é, vereadores? É justamente, a licitação foi feita em cima de R$20, agora toda a área foi necessária? Gostaria que a senhora pudesse nos explicar. Eu lamento que essa situação da gestão compartilhada do saneamento básico dentro de Passo Fundo, que nem o vereador Ávila acabou de falar antes, que nós temos a questão do esgotamento de poços dentro da nossa cidade, que é precário. Certo? A canalização, parou-se as obras. E aí nós cobramos da comunidade uma sobra desse fundo compartilhado de 2 milhões mensais, anual, e aí eu pergunto assim, ó, e a infraestrutura de esgotamento precária que existe no nosso município, existe alguma coisa que vai ser feita? Porque eu não posso admitir que seja retirado um valor para plantar gramas, enquanto existe esgoto céu aberto dentro da nossa cidade. Então, a questão de canalização para as obras, a questão de esgotamento de poço é precária no nosso município. Nós temos esgoto céu aberto dentro da cidade e nós estamos fazendo um investimento de plantação de gramas. Não teria que ser um investimento diferenciado do prefeito municipal? Então, isso eu gostaria de deixar para que havesse a sua resposta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Então, nós temos agora já as solicitações da vereadora Cláudia e do vereador Pontual para suas considerações. Bom, a questão do vereador Pontual, que é sobre se era necessário o preparo em toda a área, sim, nós estamos preparando todas as áreas, vereador, com 10 centímetros de camada e algumas até a mais. Mas, como o contrato prevê em todas as áreas 10 centímetros, em todas as áreas obrigatoriamente é feito com 10. Quando precisa mais é feito e não está sendo pago diferença. Tá? Porque, realmente, como é uma extensão ampla, o senhor tem razão em questionar se em todos os lugares precisa. Como o nosso solo, uma das questões era que o nosso solo estava extremamente compactado e não tinha mais capacidade de absorção, justamente é isso, ele tem que tirar essa capa que estava já dura, compactada, para colocar a terra para receber a grama. Então, sim, tem fiscalização em todo o processo. Tem que assumir, o presidente saiu. Adolfo. Posso fazer minhas considerações, presidente? Nós temos o último inscrito, o vereador Renato Tchecker. Primeiramente, quero cumprimentar o doutor Adolfo e a nossa secretária Ana Paula. E como sou um dos últimos a fazer as perguntas aqui, já me sinto contemplado de algumas perguntas que os colegas vereadores fizeram aqui. E, no mesmo tempo, parabenizar pela resposta da nossa secretária, mas também, como vejo que alguns colegas vereadores saem um pouco da pauta, quero fazer umas perguntas para a nossa secretária, se consegue me responder, quantas escolas de educação infantil foram feitas neste nosso mandato e quantas unidades básicas de saúde também foram construídas nesse mandato? Só esclarecer que o motivo da nossa... Vereador Pelicioli, só um minuto. O motivo da nossa
audiência de hoje, sessão extraordinária, ela tem uma disciplina. O artigo 208, ele é rigoroso em relação a... Mas e o esgoto? Está na pauta o esgoto? Só um minuto, vereador, só um minuto. Vossa Excelência excedeu a sua preocupação, que ela é louvável, mas não é motivo para essa nossa audiência. Uma questão de ordem, senhor presidente. Deixa eu só terminar minha consideração aqui, vereador, para que nós possamos encerrar essa reunião da forma que começamos. Eu gostaria que o vereador Renato Tchecker se mantivesse exatamente nos temas que são objeto dessa nossa plenária. Processo licitatório 15/2005. Senhor presidente, questão de ordem. Eu Pois só não, estranho a sua manifestação nesse momento, porque foi mostrado aqui também imagem que não tem nada a ver com a questão da grama, a questão que o senhor Vossa Excelência deixou as imagens aparecerem sem discussão. Então, toda quiescência também para os 21 vereadores que pudessem fazer suas manifestações. Muito obrigado pela sua consideração. Então, nós passamos agora à secretária Ana Senhor Paula. presidente, eu gostaria que me desse uma parte, porque a contestação do vereador Patrick é ilegítima. O Fundo Municipal é de saneamento, e saneamento, nós estamos vendo aí que dinheiro de praça está sendo usado para enfeitar praça e não está sendo usado para fazer saneamento. Desde já nós vamos encaminhar a solicitação do vereador Sidney Ávila à comissão SEBS, para que possamos então fazer uma audiência convidando o Conselho Municipal de Gestão Compartilhada para que esses assuntos possam ser amplamente discutidos na SEBS. Então, eu vou repassar o tempo final à secretária para que possa responder ao questionamento do vereador Renato Tchecker, depois nós vamos dar o encerramento da sessão. Questão de ordem, presidente. Meu encaminhamento. Eu só queria dizer que eu me sinto frustrado pelas explicações, porque o executivo, a secretária e o secretário não trouxeram imagens do processamento que foi feito lá para comprovar e desdizer aquilo que nós estamos dizendo. Obrigado. Secretária Ana Paula, suas considerações. Bom, eu gostaria de agradecer aos vereadores e as perguntas feitas. Estamos sempre à disposição, enquanto secretaria, para continuar sanando algumas questões que possam não ter ficado esclarecidas. Nos foi solicitado realmente contrato, a licitação, enfim, disso nós trouxemos, a explicação de como foi feito o contrato. Demais dúvidas, nós podemos continuar mantendo contato aqui com a Câmara para trazer essas informações. Doutor Adolfo. Doutor Adolfo. Desculpa. Senhor presidente e senhores vereadores, queria agradecer a oportunidade e dizer que nós nos sentimos muito tranquilos de vir aqui prestar as informações solicitadas. Dizer que esse assunto é um assunto que é acompanhado pela Câmara, legitimamente. Nós estamos à disposição para outros esclarecimentos também. Essa é uma prerrogativa dos vereadores e uma obrigação do Poder Executivo. Dizer também que a orientação do prefeito Luciano foi de que nós viéssemos aqui e esclarecêssemos dentro das possibilidades o que era possível, né? As imagens do assunto da plantação de grama estão na cidade, elas estão à disposição de toda a população, né? A plantação de grama não é embelezamento, a secretária já disse, e estamos à disposição. A requisição de documentos e o pedido de informações é uma prerrogativa dos vereadores, e esse processo ele se dá parcialmente. Nós não somos obrigados a usar toda a grama, evidentemente, e nós temos um período. Fim desse período, e não sendo necessário o uso da grama, não será paga a totalidade. Boa tarde. Temos uma solicitação do vereador Pelicioli para um encaminhamento. Eu acho que nós vamos encerrar rapidamente, vereador. Presidente, eu, como um dos autores desse pedido e também autor da comissão parlamentar de inquérito, da CPI, para nós que tratamos sobre a grama superfaturada, eu acho que eu teria que pontuar algumas coisas que nós estamos dialogando aqui com os vereadores. Os questionamentos, presidentes, foram relacionados ao preço, mas também devido à justificativa da secretária, que o preço se tornou mais caro pela metodologia e a formato de contratação, fez com que nós questionássemos a prestação do serviço e a execução do contrato. O que nós acompanhamos, presidente, é que
A secretária, em diversas vezes, se equivoca. O terreno que deveria ser preparado é em torno de 30 centímetros. A grama deveria receber cal, adubo e uma camada de 5 centímetros de terra, bem como a irrigação está no contrato claramente de competência única e exclusiva da empresa. E nós temos aqui uma situação a qual a secretária apresenta como objetivo único a ampliação de áreas verdes. Presidente, gostaria só uma intervenção, é um novo questionamento? Não é questionamento, presidente. Não estou entendendo. É minha Qual é o encaminhamento da audiência? Presidente, qual é o eu encaminhamento? estou finalizando minhas considerações, Nós vamos presidente. pedir ao vereador Pelicioli que possa rapidamente terminar sua manifestação. Então, logo E terminar, vou dentro do encerrar que foi a colocado, nossa audiência. dentro como foi colocado com objetivo, presidente, se diz que é a ampliação da área verde do município. Não foi ampliado 1 metro quadrado de área verde do município, porque se diz bem claro no item 2.2 do contrato que a execução aos canteiros é substituir a grama existente. Então, me desculpa, presidente, no nosso entendimento, e foi discutido o saneamento básico, porque foi utilizado o Fundo Municipal Compartilhado de Saneamento Básico, que em nenhum momento permite a utilização desse fim, vereadores. Obrigado, vereadores. Dessa forma, eu solicito a Vossa Excelência que dê continuidade ao pedido de CPI, porque eu não estou satisfeito com os esclarecimentos. Ok, obrigado, vereador. Nós solicitamos aos senhores vereadores que tenham mais algum questionamento, que possam fazê-lo através do regimento, pedido de informação. O vereador Pontual já manifestou interesse em alguns documentos, assim como outros colegas, vereador Pelicioli também, e eu peço aqui a aquiescência do Poder Executivo, na pessoa do procurador, doutor Adolfo, e da secretária de Planejamento, que possam responder adequadamente esses pedidos, ao tempo, para que os vereadores possam ter os instrumentos necessários às suas avaliações, às suas fiscalizações, em relação a todo o trabalho legislativo que essa casa presta. Eu desde já agradeço a participação do doutor Adolfo de Freitas, procurador-geral do município, da secretária Ana Paula Vick, responsável pela Secretaria Municipal de Planejamento, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 16 de maio do corrente, às 15 horas.